Eu já entrei. Tira seu som. Só que tá gravando, ó, vai ocupar espaço. Você não pode pausar a gravação ali? Não. Já deu? Já. Boa noite, queridos. É com muita alegria que a gente está aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai ter o prazer de ter os nossos dois expositores, a Bárbara, que daqui a pouco vai trazer a primeira parte da aula. Então ela vai estar com a gente nesses primeiros 25 minutos. A gente vai poder fazer perguntas para ela. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, porque a gente vai sempre deixar no mudo para não atrapalhar. E quando precisar, levanta a mão para a gente poder entender que é uma pergunta. Tá bom? Basicamente é isso que a gente quer. A segunda aula vai ser com o Marcelo. E vamos aí ter 1h30 muito boa, se Deus quiser. Tá bom, queridos? Então, para a gente começar, como é de nosso hábito, vamos então todos nos concentrando, pedindo ao Pai Maior que possa nos dar toda a sustentação, nos trazer equilíbrio nessa nossa reunião, que essa nossa aula possa transcorrer da melhor forma possível, que a espiritualidade maior possa nos intuir e nos dar toda a força, nos dar todo o apoio e todo o direcionamento possível. Vamos pedir muita luz para a Bárbara, muita luz para o Marcelo e para todos nós que estamos assistindo, para que a gente possa desfrutar do melhor desse nosso curso de formação, para que ele nos ajude a nos tornar, cada dia que passa, pessoas melhores. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Vamos começar então com a Bárbara. Olá, gente, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, essa oportunidade. Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpas pelo fato de eu não estar na sala com os demais, mas o meu marido, ele toma uma medicação imunossupressora, então a gente fica bastante preocupado, né, nesse momento. E falando desse momento, a gente vem falar sobre algo que está dentro de nós e está afetando, acredito que 99,9% dos corações de todo mundo, que é o medo. E a gente vai falar ele à luz do livro As Dores da Alma, de Hamed, que foi o mesmo espírito que ditou, né, o estudo que a Mari fez semana passada. E eu acredito que Hamed e a Joana de Ângeles sejam bem amigos, né? Uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então, ótimo. Então eu acredito que o Hamed e a Joana de Ângeles sejam grandes amigos, inclusive eu acho que eles abriram uma clínica de terapia psicanalítica, né, psicológica lá no plano espiritual, porque os dois sempre trazem para a gente elucidações valiosas a respeito da nossa estrutura psíquica, né, e como também de vez em quando a gente consegue se desviar do caminho através das nossas emoções erradas, as nossas sombras, né, que dificultam um pouquinho a nossa ascensão moral e intelectual também, né? E eu acho uma responsabilidade muito grande falar sobre o medo nesse momento, porque todos nós estamos passando por esse momento juntos e trazemos esse sentimento em nossos corações. Quando eu comecei a ler, eu já tinha esse livro, As Dores da Alma, que uma grande amiga me deu durante um momento bem difícil que eu passava. E sempre, cada vez que a gente lê um livro, ele toca na gente de maneira diferente, né? E dessa vez eu estava lendo sobre o medo e me remeteu muito aos filósofos do século XX, especialmente Bachelard e Foucault, em homenagem ao meu querido amigo Maier, que adora Foucault, né? E
com o conceito de obstáculos epistemológicos. Só para a gente poder deixar aqui um pouquinho claro, epistemologia é basicamente o estudo do conhecimento. Então, quem tem um pouquinho de sede de saber, assim, e saber um pouco sobre os nossos obstáculos, é bem interessante ler Foucault, que ele fala bastante sobre a nossa cultura e os nossos bloqueios inconscientes, né, que estão inerentes à nossa cultura. E aí, o que seria um obstáculo epistemológico? Seria tudo aquilo que paralise, que possa paralisar o ser humano na busca do conhecimento dele. E o que faria um obstáculo epistemológico? Ele tira a nossa capacidade de raciocínio, né? Então, eu acredito que a gente possa colocar o medo no grupo de um obstáculo epistemológico. Por quê? O medo tira a espontaneidade de aprimoramento do conhecimento das pessoas que o têm. Porque, às vezes, pelo medo, nós temos a necessidade de controlar tudo e a todos, né? As situações, as pessoas, com medo do que está por vir, né? Então, a gente acaba perdendo a espontaneidade do conhecimento, da percepção do que está à nossa volta. E Hamed, ele faz uma alusão bem interessante no livro a respeito disso, e ele diz o seguinte, eu peço licença só para ler, porque, como ele escreveu, para eu ficar bem fiel aqui aos dados dele, que é o seguinte: ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura e focalizamos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. Focalizar com uma lanterna de nossas atenções os lugares, pessoas, os fatos, os eventos e as coisas em geral significa que estaremos enfatizando para nós mesmos o que queremos que a vida nos mostre e nos forneça. Ou seja, basicamente estamos induzindo os acontecimentos quando focamos a nossa energia em um determinado ponto, né? E colocamos toda a nossa atenção naquilo. Por quê? Às vezes a gente tem medo de alguma coisa, né? Ou às vezes a gente sabe que determinado ponto, uma determinada situação pode causar um determinado desequilíbrio para a gente. E aí a gente não relaxa, não descansa e fica basicamente obcecado, né, por aquilo. Gente, eu sou a primeira a falar por mim, tá? Porque eu sou bastante assim. Então, eu acredito que quando a gente faz um estudo, o primeiro a aprender e estudar e se vestir a carapuça é quem está estudando. Então, foi uma grande oportunidade, né? E quando nós estamos tomados pelo medo, nós perdemos a consciência, que é o maior atributo para a gente poder ter percepção do todo, né? E para que a gente possa ter consciência do todo, se eu estiver falando um pouco difícil, assim, por favor, vocês podem perguntar, tá bom? Mas é que quando a gente tem consciência do que está acontecendo ao redor da gente, deixando de focalizar um ponto, a gente permite o conhecimento geral de tudo que nos rodeia, da seguinte forma. Lose disse que só é possível o conhecimento a partir do momento em que a gente possa vivenciá-lo, experimentá-lo, né? E a partir do momento em que a gente se fecha a um determinado ponto por medo de outras tentativas, acabamos por delimitar o nosso conhecimento. Daí eu atribuí o medo a um obstáculo epistemológico, tá? E quando a gente tem a consciência do todo, a gente se permite... Pois não? Pode falar, Marcelo. Pode falar. Desculpe, eu estava no... Eu tinha que ter preparado e explicado para eu falar. Eu não entendi isso. A gente só tem o conhecimento quando a gente experimenta alguma coisa?
Na verdade, Pestalozzi, ele sempre colocou que a base do conhecimento, né, de você aprender alguma coisa é a experiência. Ou seja, é vivenciar. A experiência é você vivenciar. É como se você pegasse a subjetividade do conhecimento e colocasse e transformasse ele realmente em energia, né, em matéria, vivenciando e podendo experimentá-lo, né? Por isso que ele formou muitos cientistas, né, e principalmente Hippolyte, né, Kardec, que vinha com essa premissa até para nos ajudar com o Consolador, né? Respondi essa pergunta? Mais alguma dúvida? Não, porque como é que é aquele ditado, né? Quem viu o gato no jardim, já viu o tigre na floresta. A gente, muitas vezes, talvez por ler a experiência de outros, a gente acabe não precisando vivenciar nós mesmos, né? Mas o que, no sentido aqui que eu posso entender, e um pouquinho também da minha percepção na vida, é que aquilo que você tem que aprender e passar, o outro não pode aprender e passar por você. E geralmente a gente realmente aprende vivenciando. Até no caso, quando a gente opta por uma expiação. Se nós caímos em arrependimento, não seria o bastante se isso não fosse uma verdade? Né? Porque o arrependimento é a gente reconhecer que a gente é falível e que a gente tem consciência da responsabilidade perante o erro. Mas por que pedimos a expiação? Porque vivenciando aquela dor, realmente, de fato, nós temos o conhecimento da dor do outro. Né? Então, eu acredito que esse seria um exemplo. Né? E, de certa forma, não existe como você passar por uma experiência que é do outro, e até porque nunca a sua subjetividade vai ser igual à subjetividade do outro. Entende? Então, você pode passar pela mesma situação, pelo mesmo momento, e você vai agregar esse conhecimento de forma diferente para você, mas que é sempre enriquecedora para você e necessária. Né? Acredito que seja por aí. Tá bom? Podemos continuar? Então, Marcelo, assim, até nisso, assim, uma coisa que eu pensei muito era que, às vezes, quando a gente está tomado pelo medo e nós sempre fazemos as mesmas coisas, né? Eu vou para o trabalho, percorro o mesmo caminho, tenho a minha rotina e está tudo sob controle. E aí você fica tão fissurado em fazer, vidrado, em praticar a sua rotina, que acaba por se esquecer de ter consciência de como seu corpo está, como seu estado de espírito está, de repente, como a natureza está se apresentando naquele dia, como o sol veio para nos aquecer, o odor da terra ou da chuva batendo na terra, que hoje a gente foi presenteado por essa chuvinha gostosa, no momento em que a gente tem que estar em casa, né, sozinhos ou somente com os nossos familiares. E para a gente poder ter consciência do todo, é imprescindível que a gente consiga se proporcionar as surpresas que a vida também pode nos trazer. Shakespeare tem uma frase bem interessante que diz: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Ou seja, quem não arrisca não petisca, né? Basicamente. Mas o que a gente traz aqui, obviamente, não é sermos o indolente que ande, né, à frente, destemido, até porque eu acho que é importante a gente poder cuidar, ter responsabilidade do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa família. Mas o que é interessante é
a quantidade de energia que nós vamos atribuir a cada questão na nossa vida. Óbvio que na nossa vida existem coisas que requerem mais atenção do que outras em determinados momentos. Mas é imprescindível que a gente consiga equilibrar a energia depositada em cada questão para que a gente possa se manter sadio, leve. Da seguinte maneira, nós podemos escolher colocar mais ou menos energia em situações que causam medo, angústia, né, como as calamidades, os desastres, e dessa maneira a gente corre o risco de transformar a nossa vida em verdadeira calamidade e desastre. Por exemplo, meu marido está neurótico com as informações do Covid. Então, ele passa o dia inteiro escutando informações sobre Covid. Eu virei para ele ontem e falei, amor, você virou um zumbi do Covid, porque ele passa o dia inteiro escutando todas as novidades, tudo que vocês quiserem saber, gente, eu posso responder, porque ele pesquisa absolutamente tudo. E eu tive uma conversa com ele, até por uma das mensagens que nós recebemos para o WhatsApp, não me lembro se foi a Ana que mandou para a gente, acho que, sobre exatamente a gente não depositar toda a nossa energia nessa situação e a gente poder, óbvio, se prevenir, estar seguro, mas viver, não esquecer de viver. E aí eu tive que falar, olha, esse vírus é um organismo vivo. Qual é a sintonia que você quer vibrar? Você quer atrair ele para você? Ele é um organismo vivo. Se você se sintonizar com ele, você vai atrair. E isso é o que nós temos que saber escolher na vida. Gente, a gente sabe, é impossível a gente falar sobre medo e não trazer a situação que nós estamos passando, né? Então, eu acredito que, além disso tudo, eu tenho aqui passar com muita humildade, não que eu tenha essa incumbência, mas eu me sinto no dever de passar uma palavra amiga e de conforto, porque todos nós estamos com esse sentimento nos nossos corações. E muitas vezes a gente acha que o nosso sonho acabou, né? Principalmente muitos que estão aqui na Austrália, que fizeram um planejamento de trabalho, de estudo, de um visto, de conseguir ficar, ou de ficar mais um pouquinho e retornar para o Brasil. Nesse momento em que nós estamos vivendo dia a dia, sem de repente poder planejar muito, parecendo que foi um balde de água fria nos nossos sonhos e que a gente perdeu o controle, né, da vida, dos acontecimentos, eu vou convidar vocês a verem por um outro lado. O lado de que, nesse momento, é a hora mais crucial e mais importante para a gente utilizar as rédeas da nossa vida que recebemos, chamada livre-arbítrio. E ele vai decidir, através dele nós vamos decidir qual será a vibração em que nós vamos nos manter. E com ele nós podemos ser dotados de grande responsabilidade e respeito ao próximo. E responsabilidade para conosco. Se a gente parar, fechar os nossos olhos, realmente pensar no universo e pensar em milhares de estrelas que nutrem com seu calor milhares de sistemas nesse universo, que tudo é regido e orquestrado pelos espíritos, os espíritos angelicais e mentores, como nosso querido Jesus, amando do nosso querido Pai de infinito amor. Se a gente puder sentir realmente isso por segundos, a gente vai abrir os olhos e voltar para a nossa realidade e ver o quanto essa realidade é pequenina diante da imensidão
do universo. E aí é que vem essa questão do medo, que a gente possa dar atenção para aquilo que realmente é necessário, para a gente se cuidar, a gente fazer a nossa parte, mas que a gente não deixe de olhar para cima e ver que o sol continua nos abençoando e nos aquecendo. Que nesse momento a gente pode curtir uma noite, quem está aqui na Austrália, curtir uma noitezinha de chuva gostosa, comendo coisinhas gostosas, voltando para onde deixamos carentes, que somos nós nos deixamos carentes. Muitas vezes temos medo. Alguém? Eu falei aqui a Wendy. Tá bom. Eu já estou terminando. É só fechamento mesmo. Muitas vezes temos medo de voltar para dentro de nós porque temos medo de encarar as nossas sombras. E a Hamed diz aqui a seguinte coisa, que quando a gente erra e a gente se arrepende, o ato do arrependimento nada mais é do que perceber o nosso lado inadequado. E aí uma coisa que eu adoro quando ele fala que quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível e nem melhor nem pior do que os outros. Ou seja, não estamos sozinhos, gente. Somos mais um na multidão. Erramos, acertamos, não temos que ter medo de errar. Podemos nos arrepender e devemos, porque com arrependimento aprendemos, tá? Esse estudo dessa semana me fez lembrar muito o que a Mari trouxe para a gente semana passada a respeito do perfeccionismo, né? Que eu atribuo ao medo de perder o controle e medo de errar. Mas se conseguirmos nos ver como mais um no meio da multidão, vamos ver que errar é humano e somos todos humanos, tá? E fica aí o que eu trouxe um pouquinho para vocês do estudo. Falei bastante, estou quase passando do horário. E tem tempo ainda para perguntas? Tem 3 minutos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. A Milene levantou a mão? Isso, exatamente. Então, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta só. Eu acho que... Ô, Mi, tá baixinho o seu som. Fala um pouco mais próximo. Fala mais próximo de onde... Tá melhor agora? Melhorou um pouco. Tá melhor um pouco. Vou tentar falar mais alto, então. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um adendo nas duas questões do medo e do conhecimento, que eu acho que o medo é um sentimento de sobrevivência que vem desde os primatas, então é necessário a gente ter o sentimento de medo. E nesse caso do coronavírus, é um medo de sobrevivência. E eu acho que tá todo mundo com medo e tudo mais, porque é super normal. Eu acho que a gente devia era realmente olhar para a questão do desespero ou na questão de um medo demasiado, sabe? Eu acho que é isso que a gente deve se preocupar, no caso. Porque, assim, o desespero e o medo demasiado em qualquer situação afeta o nosso sentimento, afeta a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Eu acho que o medo é super normal, eu acho que é super interessante a gente ter, mas a gente tem que saber definir que tipo de medo que é, na minha concepção. E um negócio do conhecimento, eu acho que o conhecimento é uma coisa muito demasiada. Só tu ler um livro não quer dizer que você tem todo o conhecimento. Se você botar em experiência, se você tiver um ato, botar aquilo realmente como uma experiência, tu vai ver que realmente aquele livro foi a base para te saber fazer a mínima coisa, mas a experiência que vai te dar o 100% do conhecimento, sabe? Então, eu acho que é por isso que precisa da experiência, não ter medo de botar esse conhecimento à toa, porque esse conhecimento em ação, porque esse conhecimento realmente não é o 100%, não é a verdade, porque por exemplo, o meu entendimento de hoje é totalmente diferente da Wendy, diferente do... Cada um tem o seu próprio conhecimento devido
a sua cultura, o seu caráter, a sua realmente o jeito que você viveu, é tudo isso, sabe? Então, na minha opinião, eu acho que o conhecimento realmente tem que botar a experiência, tem que realmente tentar botar em ação para te ver outros pontos de vista e não somente o seu. Eu acho, na minha opinião. Não, tá certíssimo. Cada um tem a sua experiência. Deixa eu só Exato. complementar um pouquinho o que você falou, bem interessante, que se a gente for analisar na natureza, quem é mais dotado de medo são os seres que agem quase que 100% por instinto, né? Os animais. Se você for ver os animais, eles basicamente eles têm um medo muito exacerbado. Nós estamos na nossa caminhada evolutiva saindo desse ponto, né, onde a gente agia por instinto, e passamos a conhecer os sentimentos, o sentimento de amar, o trabalho efetivo como ferramenta para a evolução, e estamos caminhando para um ser de luz, para o angelical, né, para o mundo angelical. Então, o que acontece? Você acha que um espírito como Jesus tem medo de algo? Não. Então, é disso que a gente está falando, de não colocar o medo como um obstáculo para o seu conhecimento. Não, o medo existe ainda, ele é inerente a nós seres humanos e ele, principalmente nesse momento, está aqui, muito latente. Mas o que é mais interessante é a gente conseguir saber que quanto maior for o nosso conhecimento, menor será o medo. E outra coisa, quanto maior é o medo, maior é o perigo, porque o medo aumenta o perigo aos nossos olhos, né? Então, é por aí. E a experiência, se a gente se permitir, óbvio, experiências que não venham em contra ao nosso autorrespeito, gente, não é que a gente tenha que fazer de tudo que está exposto no mundo para a gente poder amadurecer. A experiência que não vai de contra ao nosso autorrespeito. Sempre será uma experiência válida para atribuir mais conhecimentos, né? Um pouquinho de mais de conhecimento na nossa bagagem, que é o que a gente leva no desencarne. É um pouquinho por aí. Precisamos encerrar, Bárbara. Tá bom, desculpa. Gente, muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada. E muita força para todos nós, que a gente possa sempre olhar o céu e agradecer ao Pai esta oportunidade. Coloca o seu no mute agora, Bárbara, por favor. Falando em medo, né? Chegou minha parte agora, estou aqui. Instagram de medo. Bom, eu quando olhei o programa, que vi que tinha caído para mim como primeira oportunidade de conversar com vocês, foi sobre a história do espiritismo, eu pensei, poxa, realmente a espiritualidade é sábia, porque história foi minha pior matéria na escola. Eu corria dela como quem corre de qualquer coisa que você não gosta. Mas foi bom, porque eu tive que estudar para poder dar essa conversa com vocês. E aí comecei a gostar um pouco mais da história. Peraí, Marcelo, que eu estou tentando compartilhar a tela certa. Certo. Enquanto a Wendy tenta compartilhar a tela, eu quero já pedir desculpas, porque eu não tenho aí o dom da palavra que tem o Maher, nem a Mari, e nem sou bicentenário como o Silvio. Então, vocês vão ter que ter um pouco de paciência. E se eu começar a falar muito rápido, né, vocês mandem aí desacelerar um pouco, porque o meu normal é falar muito rápido, então eu tenho que me policiar para falar um pouco mais devagar, pausado e claro. Marcelo, acho que eu vou precisando da sua ajuda. É? Foi que eu... Estava funcionando, Wendy. Está funcionando? Estava. Estava funcionando? Mas eu quero que vocês olhem aqui pelo Zoom, não chega lá pela no projeção. Você tem que compartilhar, aí fala. Estava funcionando, Wendy. Tá na projeção, Wendy, não tá no Zoom. Tá no Zoom. Tá aparecendo para vocês a tela com o PowerPoint? Sim. Exatamente. Joia. Só precisa colocar no modo apresentação. Estou colocando, né? Eu coloquei aqui, ele está indo. É que você tem que compartilhar o modo de apresentação, na verdade. Não PowerPoint. Agora foi. Vocês estão vendo o modo de apresentação ou o PowerPoint em si?
Agora foi. Foi? Está compartilhando essa tela agora? Tá. Tá? Joia. Perfeito. Então é isso. Então, tenha um pouco de paciência comigo hoje, né? Que, como eu falei, não sou... não tenho uma palavra como Mário. Então, essa aula de hoje, a gente vai fazer um pouco, voltar no tempo, um pouquinho. Na verdade, a gente vai voltar a 1804, começa a nossa história em 1804. A gente vai andar aí uns 65 anos dentro desse período de anos entre 1804 e 1869, na verdade. É o que vai durar essa nossa conversa de hoje. E aí a gente vai estar passando pela Europa, na França, depois vai mudar um pouquinho, vai atravessar o oceano e vai lá para o outro lado, para os Estados Unidos. Depois a gente volta de novo para a França. Tudo isso para contar um pouco a história do Espiritismo, como tudo começou nos anos 1800. Essa nossa aula de hoje ela é baseada nessa bibliografia, né? Então seria interessante para que vocês tivessem um conhecimento mais aprofundado do que a gente vai conversar hoje, né? Tivessem uma lida na bibliografia básica, o que é o Espiritismo, obras póstumas, crônicas do além-túmulo, né? E a apostila da área de ensino da SEABRE. Então a gente vai estar conversando baseado no que está nessas obras, né? E no que tem também de relatos históricos e de estudos de outras pessoas que também estudaram a respeito. Tá? Então a gente vai falar sobre o retrospectivo biográfico de Allan Kardec e depois como é que estava nesse mesmo, né, fazendo esse retrospectivo, a gente vai estar também falando da história no momento, né, na França e na Europa em geral. Antes de começar falando, né, antes de começar aqui conversando com vocês sobre o que a gente vai ver sobre a história do Espiritismo, eu trouxe um conselho de um amigo. Né? Minha mãe disse que conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido. Mas esse conselho desse amigo aí, ele fala que quem quiser esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Isso foi dito por Allan Kardec lá no livro que é o Espiritismo. E eu trouxe essa reflexão para que a gente, como a gente está nesse curso mediúnico, nessas aulas, né, cada semana vai ter um expositor trazendo uma ideia e o seu conhecimento aqui, para que a gente não fique só nisso. A gente realmente vá a fundo, procure outras fontes, procure entender melhor, procure ver na codificação, vá na literatura básica, se informe, né, de várias outras formas e várias outras maneiras de conhecimento para realmente conseguir ter uma visão crítica e ter uma ideia formada. Então, isso foi trazido por Kardec para a gente aqui. Terceira revelação. Né? O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é eu não vim derrubar a lei, eu acho, alguma coisa assim, esqueci exatamente o que tem no primeiro capítulo, mas o título é mais ou menos esse, né? Eu não vim derrubar a lei. Ele fala sobre as três revelações, né? O Espiritismo como sendo a terceira revelação. E lá no finalzinho do capítulo tem um espírito israelita, que é o primeiro espírito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o primeiro espírito que se identifica lá. Ele fala no finalzinho, foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, tem o Espiritismo como sendo a terceira revelação, né, como sendo uma doutrina consoladora, né, e nisso eu tenho que dar minha mão palmatória ao nosso amigo Mário, que, conversando com ele essa semana, a gente discutindo um pouco sobre a apresentação e falando sobre consolador, consoladora. Né? Então, eu prefiro chamar a doutrina consoladora, né? Porque tem outras doutrinas, outras religiões, outras palavras que podem também ser consoladoras, não só o Espiritismo é o consolador. Eu lembro que quando eu estava no Brasil e eu assisti uma palestra e o palestrante dizia o seguinte, que o melhor lugar para você estar é aquele que te faz bem. Então, por exemplo, a gente não proíbe, o Espiritismo não vai te proibir de fazer nada, você tem um livre-arbítrio de fazer tudo. Mas
tinha uma pessoa que tem um problema com alcoolismo, né, e por o espiritismo não dizer, você não pode beber. Então ele disse, para mim o espiritismo não serve. Ele foi para ele disse que andou por várias religiões, até que ele chegou numa que disse para ele, você não pode beber. E foi essa que ele se sentiu melhor, foi essa que ele conseguiu largar naquele momento o alcoolismo, ele deu esse depoimento. Então, vendo aquilo ali, o que eu pensei foi, realmente é verdade. Então, consoladores, existem vários, né? Onde há o amor, onde há o carinho, onde há a caridade, né, existe a consolação e é um consolador de qualquer forma. Isso pode ser um motivo de debate, né? Eu não tiro a razão de quem pense diferente. A gente está aqui exatamente para esse tipo de discussão e de conversa, certo? Mas, sem sombra de dúvida, o Espiritismo é a terceira revelação, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado dessa forma. Então, vamos começar a nossa viagem, né? Vamos começar a nossa viagem no tempo. Então, hoje é muito fácil. Hoje a gente vai, né, quer saber sobre algum assunto ou quer se informar sobre algum tipo de situação, a gente vai no Google, coisa mais simples do mundo, você vai lá no Google, coloca lá as palavras e ele vai te trazer uma série de informações possíveis. Né? Isso até me lembra uma situação com meu filho menorzinho. Uma vez eu trabalho de casa, então eu estava lá trabalhando, ele chegou da escola, e aí, pai, você perguntou como é que foi? A palavra para ele, assim, como é que foi o seu dia? Essa frase não existe, só como é que foi? Como é que foi? Não, o dia foi bom, filho, eu estou aqui trabalhando, ele um pouco enrolado o que eu estou fazendo, não estou conseguindo acertar isso aqui, ele bate no ombro e faz, pai, faz como eu, vai no YouTube e procura um vídeo. Então, para ele, a solução para todos os problemas dele era simples. Qualquer coisa que ele não soubesse, ele ia no YouTube, procurava um vídeo, via como é que fazia e solucionava o problema. Então, hoje, realmente, o acesso à informação, a gente tem milhares de locais para consumir conhecimento. Então, a gente tem aí o site da FEB, por exemplo, que tem várias obras que podem ser lidas, e podcasts e assim. Então, é muito fácil para a gente hoje adquirir conhecimento, conseguir, né, beber de diferentes fontes do conhecimento. Eu lembro que quando eu estava no colégio, que chegava alguém com um trabalho de história, né, que tinha feito o trabalho baseado na Enciclopédia Barça. Tu lembra disso, Mário? Lembra? Da Enciclopédia Barça. Chegava o cara batendo na sua porta, sentava lá na sua sala para vender a enciclopédia, e era o maior orgulho do mundo você, né, ter aquele, sei lá, 42 livros. Valia ouro, né? Valia ouro. Então, era Barça e Mirador. Isso, era o concorrente ali. Então eu ficava, poxa, o cara chegava com um trabalho feito na Enciclopédia Barça, era a coisa mais, né? Foi lá, pesquisou e folheou a enciclopédia. Hoje a gente vai em qualquer site e consegue isso muito mais facilmente. Mas como é que era lá em 1804, né? Onde a gente vai começar a nossa história? Então, em 1804, para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo, qual era o fervilhão do mundo naquela época, né? A gente está no meio, assim, conhecimento da música estava, né, vários compositores famosos estavam ali da música clássica. A Revolução Francesa tinha acabado de passar pela Revolução Francesa. A primeira locomotiva foi em fevereiro de 1804, né? Aquela que você coloca lá o carvão dentro da caldeira, né, para fazer a locomotiva mover. Napoleão, né, aquele que sempre tem a foto lá, devia ter uma dor de estômago, coitado, sempre está com a foto aqui assim na barriga, né, ele foi proclamado imperador naquele ano, e em dezembro ele foi coroado imperador da França, esse é o Napoleão I. Né, se tiver algum historiador, tem alguém que seja da área de história, que esteja conectado? Tu não está falando besteira aqui, me corrijam, viu? Ou tem alguém da área de pedagogia, eu até esqueci de perguntar também. Tem alguém da área de pedagogia que esteja conectado? Se tiverem, também me corrijam se eu falar alguma besteira. Mas entre a proclamação do Napoleão e a coroação dele, em outubro, nasce o Hipólito Léon Denisard Rivail, né? Ou, como tem outras publicações, chama ele de Denisard Hipólito Léon Rivail.
Então, a primeira situação que a gente tem que tentar resolver aqui é como é que é o nome dele. Né? Alguém sabe quem foi esse cidadão? Eu não sei, não. Acho que não. Acho que não, a gente vai descobrir. No final a gente descobre quem é ele. Ele vai aparecer pra gente. Então, passa o próximo já. Então, para a gente tentar... porque tem várias grafias do nome dele, tem várias formas que foram escritas. Né? Então, na certidão do nascimento da uma forma, na certidão do casamento já está de outra. Né? Hipólito com 2 P's, Hipólito com Y, Hipólito com I, Hipólito com P só. Né? E aí, eu, quando eu estava preparando a aula, resolvi ficar... Tá vendo? Eu resolvi ficar com a forma que ele assumiu no casamento, né? Porque, sabe, depois que a gente casa, a gente perde completamente a razão de tudo, né? Tudo é agora sim, senhora, sim, senhora. Então, eu resolvi usar, na aula, eu resolvi adotar o que está na certidão de casamento. A fonte de onde eu tirei essa informação está aqui embaixo. Né? Se alguém quiser pesquisar mais a respeito disso, né? Existem pessoas que se dedicaram muito tempo da sua vida só para, né, achar essas variantes com relação ao nome do cidadão chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Perdoe meu francês também, que não é lá essas coisas. Certo? Então a gente vai chamar ele de Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, mas fiquem sabendo que vocês podem encontrar em outras literaturas com uma grafia diferente ou com a ordem dos nomes diferentes. Ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Alguma pergunta? Estou falando muito rápido? Está dando para entender? Bom, pelo menos aqui o pessoal está entendendo. Em casa, espero que também. Vamos lá? Então, vamos lá. Esse garoto, né, que ele entra na escola aos 6 anos, os pais dele eram magistrados, né, da área de direito, que já tinham desde da sua infância a preocupação com a educação do filho. Então, ele entra na escola aos 6 anos, ele fica até os 10 anos na escola primária, e daí eles vão para Yverdon, na Suíça, e aí ele começa a estudar com Pestalozzi. Né? A Bárbara falou sobre Pestalozzi, o grande pedagogo, e ele vai estudar com Pestalozzi. Então, eu faço aqui um pequeno parêntese para a gente falar um pouco do Pestalozzi. Por isso que eu me perguntei se tem alguém de pedagogia. Eu não sou de pedagogia, então se eu falar alguma besteira, me corrijam. Tá? Então, Pestalozzi, ele, aos 21 anos, ele já publicava artigos científicos. Né? Dedicou toda a sua vida à área da educação, à área do ensino. E uma coisa que me chamou a atenção, que é não só a área do ensino ou da educação, mas ele pregava o respeito pela individualidade de cada um. Né? E não só o respeito de cada um, mas o respeito e o amor entre a relação professor e aluno. Então, ele era já naquela época completamente diferenciado de qualquer outro cidadão que estivesse estudando, que estivesse divulgando alguma metodologia de pedagógica ou de ensino. Então, isso me chamou bastante atenção. Ele tinha um respeito, né, crucial pela individualidade de cada um e, principalmente, o ensino era baseado no amor. Ele tinha essa né, ideia de que tinha que ser dessa forma. Tá certo? Então, isso foi só um parêntese para a gente falar um pouco, entender um pouco quem era Pestalozzi. Mas o nosso foco volta agora para o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tem que decorar o nome. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Vamos falar aí várias vezes para vocês decorarem o nome dele. Né? Fala, Bárbara. Se eu souber responder, senão o Marra responde. Não, só posso falar uma coisa bem curiosa rapidinho sobre Pestalozzi? Sim, claro. Pestalozzi, ele era considerado o pai dos órfãos de Napoleão, né? Então, todas as crianças, né, que ficaram órfãos, né, com a invasão napoleônica na Suíça foram resgatadas por Pestalozzi e levadas para o colégio dele, né, para a casa dele em Yverdon. E ele era a caridade em pessoa, a amorosidade em pessoa. Então, Hippolyte, né, Allan Kardec aprendeu com ele não só a experimentação, né, o experimentar do conhecimento, mas acima de tudo a caridade, é um grande exemplo. Isso.
Isso foi uma das coisas que, quando eu estava estudando e vendo a respeito dele, realmente me chamou bastante atenção. Eu tenho que confessar que eu não o conhecia tão próprio. Eu sabia quem era, já sabia quem, né? Mas eu não conhecia com tanta profundidade. E é bem legal saber disso. E é isso. Então, veja só quais foram os influenciadores de Hipólito Leon na sua formação de caráter, na sua formação no ensino. Então, voltando para a França, em 1815, aquele Napoleão, né, lá do de estômago, ele foi preso, né, devia ter feito um bom império. E o que realmente chamou mais a atenção nesse momento foi que o ensino voltou para o clero, né, para a Igreja Católica na França. E isso, para tudo que Pestalozzi tinha né, feito, ou ensinado, né, para tudo que o Hipólito tinha aprendido, foi um retrocesso. E com com a educação voltando ao clero, eu lembrei de outra história que eu falei, acho, na primeira aula, que eu nasci numa família de Testemunho de Jeová, mas eu estudei minha vida toda no colégio católico, por mais contrassenso que isso possa parecer. E eu lembro perfeitamente, como se tivesse acontecido há um minuto atrás. Em 1985, eu era na quinta série, e eu caminhando pelo corredor do colégio, vem um padre de frente comigo e estende a mão. Aí eu olho para ele, aperto a mão dele e continuo o meu caminho. Para mim, estendeu a mão. Hoje eles não podem fazer isso mais, né? Mas conta do que a gente vive. Mas naquela época, então o que eu fiz? Eu apertei a mão dele e segui meu caminho. Resultado, perdi meu recreio. Tive que ir no recreio ficar na sala da orientadora educacional para aprender que quando o padre estende a mão, o que eu tenho que fazer é beijar a mão dele. Eu não era católico, eu estava no colégio católico, mas não era católico. Então, eu não tinha aquele ensinamento. Então, perdi o recreio, tive lá que ficar fazendo lá a tarefa, aprendendo o que tinha que fazer, quais eram a minha posição quando isso acontecesse de novo. O que, na verdade, o que eu fiz foi, quando eu vinha no corredor, que eu vi o padre, eu corri para o outro lado, eu ia embora, não quero cruzar com esse cidadão nunca mais na minha vida. Mas vocês imaginem no ano de 1800 nesse caso, 3015, né, tudo isso voltar, como é que era o ensino que o clero, ou como é que era a forma, né, não era com certeza baseada no respeito, no individualismo, no amor, nem na caridade. Isso a gente pode ficar certo. O nosso amigo Denisard, ele volta para a França, ele acaba os estudos dele lá com Pestalozzi, volta para a França e já lança em 1824, ou seja, com 20 anos, ele lança um primeiro livro dele, que na verdade é um livro de aritmética, baseado no Pestalozzi, mas como ele já era muito crítico, não é só baseado no Pestalozzi, é baseado e melhorado, ele modificado. Ele não se conteve em simplesmente aprender, ele aprendeu, lançou o senso crítico dele em cima daquele aprendizado, melhorou ou modificou, como ele acharia que seria a melhor forma, e publicou. E ele não sabia nada. O garotinho de 20 anos já falava aí 4 ou 5 idiomas, tá certo? Era formado já em bacharel de Ciências e Letras. Então ele falava espanhol, italiano, inglês, o alemão, o holandês, sem falar do próprio francês, que era a língua nativa dele, a língua mãe. Bom, e a história foi se passando. A gente chegou agora no ano de 1826, quando o Denisard ele se associa com um tio dele e cria o Instituto Técnico Rivail, que tinha a principal função de passar o ensino, química, física, astronomia, qual fosse a fonte de conhecimento, muitas vezes gratuito, não cobrava nada, mas o que ele queria era passar conhecimento para as crianças, para a adolescência, para os jovens daquela época na França. Ele se junta com o tio dele e cria esse instituto. Em 1827, o Pestalozzi desencarna, volta ao mundo espiritual, cumpriu a missão dele passando naquele momento aqui na Terra. E em 28, o Denisard publica mais um outro livro chamado de Plano para a Melhoria da Educação Pública. Certo? Em 35, ele toma um grande passo da vida dele. Ele se casa.
essa senhora que está aí, simpática, chama-se Amélie Gabrielle Baudet. Ela, na verdade, era mais velha do que o Denis há, acho que 9 anos. Né? Já tinha, vocês imaginam, em 1835, uma mulher, ela já tinha lançado 3 livros, já tinha publicado 3 livros, né? Tinha conhecimento, tinha formação. Né? Naquela época, não eram todas as mulheres que conseguiriam fazer isso, ou que tinham acesso à educação, ou que tinham acesso à formação. Né? Então, ela veio exatamente para complementar a vida do Hipólito Leão. Então, eles se casaram e, né, foram felizes e se amavam mutuamente. Ele chamava ela de Gabi, né, minha doce Gabi. Mas, como diz aquela frase que feliz no amor, né, não está tão feliz ou tanta sorte no jogo, né, eu diz a frase, mas no caso aqui, os negócios deles não iam muito bem. Então, o instituto, ele faliu, ele teve que vender o instituto, e com o dinheiro que ele conseguiu da venda do instituto, ele deu para algum cidadão para investir em outras áreas. Esse cidadão também não foi muito sortudo, né? Não teve muita sorte com os investimentos, e ele acabou perdendo todo o dinheiro que ele tinha investido. Então, ele estava sem instituto, sem o dinheiro que tinha conseguido o instituto, e fez. E agora? O que a gente faz? Então, ele teve que, segundo o Faustão, se virar nos 30. Vamos lá e vamos fazer o que a gente pode fazer para continuar vivendo, né? Continuar a minha vida, a vida dele acadêmica, no caso, não acadêmica, mas de ensino, dedicada ao ensino e às ciências. Então, ele começou a trabalhar para firmas como contador. Então, ele trabalhava para 3 firmas, né? 3 empresas como contador daquelas empresas. Ele começou a escrever livros pedagógicos durante a noite. Ele começou a fazer traduções, como ele tinha conhecimento do idioma, ele tinha conhecimento de vários idiomas. Ele fez traduções do alemão, do francês, né, e assim por diante, de livros clássicos, de obras clássicas daquele tempo. A Universidade de França adota algum de seus livros, o que para ele já foi um reconhecimento. Né? Então, ele já começou a ter o reconhecimento dentro do mundo acadêmico francês, né, como sendo, já era um professor naquela época, já tinha lançado vários livros, e agora os livros dele eram adotados pela Universidade de França. E mesmo fazendo isso para conseguir adquirir, né, conseguir sobreviver, conseguir dinheiro, ele ainda dava aula de graça. Né? Tinha os alunos que não tinham como pagar, não tinham recursos para estar pagando os estudos, ia para a casa dele, e ele dava cursos de química, física, astronomia, né? Sem falar que ele também tinha conhecimento de medicina, apesar de não ser médico, mas ele conseguia ler tratados de anatomia e de medicina, né? Com toda a clareza e tranquilidade. Mas aí eu pensava, né? Poxa, a gente veio aqui falar sobre a história do espiritismo, eu até agora não falei da palavra espiritismo antes no começo, né? Então, quando é que vai surgir os primeiros fenômenos, né, com relação ao espiritismo e ao espírito? Aí a gente tem que sair um pouco da França agora, sair um pouco da Europa, vamos cruzar o Oceano Atlântico e ir para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Hydesville, no estado de Nova York, que está lá no nordeste dos Estados Unidos, né, no lado leste, lá para cima. Então, nessa cidade tinha uma família, a família Fox. Acho que vocês já ouviram falar, ou se não, a gente vai estar refrescando a memória agora sobre quem eram eles. Eles eram uma família de 7 filhos, mas que, na verdade, só moravam com os pais as 2 meninas mais novas. Né? Os mais velhos não moravam com eles. E para essa cidade eles se mudaram e foram para uma casa que já se dizia ser uma casa mal assombrada. Então, vocês imaginam, em 1840, alguma coisa, você ir para uma cidade nos Estados Unidos, né, morar numa casa que não vai ter vizinhos, como a gente tem aqui, porta com porta, ou, né, jardim com jardim. Na verdade, as casas eram mais como, vamos dizer, talvez sítio, né? Você tem uma casa aqui, você vai andar 3 quilômetros, você vai ter outra casa depois. Então, imagine nessa situação como é que era a vila, né, de Hydesville, que eles foram morar. Então, eles foram morar nessa casa, se mudaram para essa casa. E ela tinha sempre algumas coisas que aconteciam
nem sabia o que era. Eram umas batidas que aconteciam naquela casa, né, e que atormentavam a família durante a noite, não deixavam eles dormirem. Estava sempre lá presente, vez por outra, aí aparecia lá as batidas. Então, uma certa noite, a Kate Fox, que era a mais nova, resolveu, né, desafiar aquelas batidas. Dizer, ó, se você está aí realmente, dê uma batida. Ou uma, né? Então, a batida respondeu. E ela começou, então, a interagir com essa batida. Mas aí passou-se, porque isso foi no dia 31 de março, né? Depois 31 vem... Depois 31 vem o quê? 1º de abril. 1º de abril, né? É brincadeira, né? 1º de abril Não, 1º de abril isso é tudo brincadeira. Alguém estava lá escondido, dando, né, pancada na porta ou fazendo alguma coisa para assustar ela. Então a pessoa fosse brincadeira. Né? De 1º de abril. Na verdade não era. As pancadas continuaram, as batidas continuaram. E ela resolveu então realmente, né, conversar. E aí a mãe dela também entra na história. E eles conseguem, né, através dessa sinalização de uma batida, 2 batidas, uma batida para A, 2 batidas para B, e assim por diante, eles conseguem conversar com aquelas batidas, descobrem o nome, né, de quem está por trás daquelas batidas, o que aconteceu com ele, né, e, na verdade, a pessoa era o Charles Brosman, que era um mascate, um vendedor, que passava por aquela cidade e que foi morto naquela casa, antes deles chegarem, né, por conta de $600. E foi enterrado na adega da casa. Então, essa foi o que eles descobriram. Lógico que isso não foi de uma noite para o dia que eles descobriram isso. Passou tempo, várias pessoas interagiram, né, vizinhos chegaram. Ops. E ajudaram nessa conversa. Então, já que eles sabiam que tinha sido morto e que onde estava enterrado, vamos ver se realmente o fato é verdade. Vamos procurar lá na adega e tentar ver se realmente a gente acha esse cidadão. E eles escavaram e procuraram e não encontraram. Só um segundo. Peraí, Marcelo. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver se melhora. Não. Então, eles encontraram o cidadão enterrado na adega, como ela tinha falado. E aí o que aconteceu? Ela acabou Marcelo, Oi? eu acho que o áudio do Maher também está ligado, é isso que está dando eco? Moço, o microfone está É o ligado? microfone, tá ligado? O microfone. Acho que você pode fazer um controle por aqui. É? Pronto, muito bem. Aí, foi. Obrigado. Obrigada. Então, eles acabaram sendo desacreditados, né, porque não encontraram o corpo na adega como ela tinha dito que era. A outra irmã da Margaret e da Kate, que era a irmã mais velha, também chegou para desmentir toda a história. E aí enveredaram para um outro lado, alcoolismo, e acabaram caindo na descrença. Mas o que acontece depois, né? Na verdade, esse fenômeno começa a acontecer no mundo todo, não só nos Estados Unidos, mas o que acontece depois, 50 anos depois, um jornal local vem dar veracidade a toda essa história que aconteceu com a Margaret e com a Kate, né? Que realmente conseguiram encontrar o corpo do Charles. Só que ele não estava enterrado no chão, estava enterrado na parede da adega. Então, por isso que eles não encontraram o corpo no momento que estavam fazendo as buchas para fazer a comprovação com a história da Kate e da Margaret. Então, ele estava enterrado na parede. Então, mais 50 anos depois, isso foi comprovado e essa história foi, né, tornou-se a verdade, que era tudo que tinham passado. Mas o principal aqui é que esse fenômeno é o primeiro que a gente ouve na história falar de espíritos, né? E aí, mas o fenômeno das batidas, eles ficaram espalhados pelo mundo todo. E aí a gente vai para a França, a gente volta agora para a França novamente, né? E a gente vai ver o que está acontecendo na França naquele momento. Só que esses fenômenos eram na França formas de diversão.
de divertimento. As pessoas iam para salas de chá ou para salas de café, né, para ver as mesas girarem, as mesas subirem, descerem, se divertiam lá. Quem me quer, faziam perguntas tipo, mal me quer, ele me quer, vou casar quando, caso com ele ou não caso com ele. Marcelo, Oi? o sujeito leu os arquivos de todos os jornais dessa época de Kardec e eles reportavam, se não diariamente, semanalmente, casos de efeitos físicos, né? Uhum. Então, uma família, por exemplo, voltou de férias e todos os móveis estavam no teto da casa. Então, dá de cabeça para baixo. E coisas assim que aconteciam regularmente. Se a gente for ler o livro dos médiuns, Kardec também narra. Isso. Não, os fenômenos estavam por todos os lados, né? Então, não só a explosão naquele momento na Europa ou no mundo, né, com relação à evolução industrial e musical e cultural, mas também, claro, os espíritos estavam a todo momento se comunicando. Formas de comunicação que talvez só aconteceram naquela época. E depois disso a gente não tem mais notícia de terem se comunicado daquela forma. Então, o Denisard, o nosso amigo, já está com 50 anos. Né? Então, ele já está aí bem maduro, com ele é bem respeitado no meio acadêmico e no meio científico da França. Né? Então, ele já faz parte da Real Academia de Ciências francesa. Né? Então, ele é uma pessoa dentro dessa área, dentro desse mundo, naquela época da França. E aí, um amigo dele, chamado Fortier, convida ele para ir ver uma dessas sessões de mesa falante. Ele, como era um cientista, ele, como era uma pessoa de fato, né, de causa e efeito, ele tinha que ter isso muito bem estruturado e dentro de procedimentos. Ele fala, bom, magnetismo eu conheço, eu sei que eu posso magnetizar um objeto, mas daí esse objeto falar comigo, meu amigo, aí você está duvidando da minha capacidade de pensar ou de tudo que eu já aprendi na minha vida até hoje. Então ele fez, olha, eu não vou ver uma sessão dessa porque enquanto você não me provar que um objeto tem cérebro, tem sistema nervoso, né, e pode falar comigo, eu não vou nem chegar a perder meu tempo com isso. Mas aí o tempo vai se passando e a gente chega no ano de 1855, né, quando se ouve falar pela primeira vez que aqueles movimentos, aquelas batidas são causadas por espíritos. Né? E nesse mesmo ano, o nosso amigo Denisard, ele se encontra com um outro amigo dele chamado Carlotte, que novamente o chama para participar de uma sessão, tá? de conversa com as batidas ou com os espíritos, né? Das chamadas de espíritos naquela época. E, novamente, o nosso amigo Hipólito diz, não vou, né? Não estou interessado. E o Carlotte faz aí uma profecia que está lá no livro Águas Próximas, que diz, um dia o Senhor será dos nossos. Né? Que profecia que ele já tinha feito naquela época. Um dia o Senhor será dos nossos. Né? Espere, aguarde e verás. E esse tempo não demorou muito. Né? Então se insistiu tanto que em maio daquele mesmo ano, né, de 1855, o nosso amigo Hippolyte Léon Denisard Rivard vai à casa de uma senhora chamada Pleine Maison e assiste pela primeira vez, né, uma sessão de mesas falantes ou de batidas, uma sessão com os espíritos em comunicação. E ele sai dessa sessão já completamente convencido de que existe algo inteligente por trás daquilo ali. Porque essas sessões eram diferenciadas, elas eram diferentes das que aconteciam nos salões de Paris, né, nas festas ou nos chás. Ali se tratava de assuntos mais filosóficos, morais, científicos. As perguntas eram mais dentro desse âmbito, desse contexto, e não simplesmente questões fúteis né, se eu me caso, se eu não me caso, se ele me ama, se ele não me ama. Então ele entende que as respostas que eram dadas não podem ter sido dadas como obra do acaso, nem pelo conhecimento da pessoa que estava respondendo aquelas questões. Tem que ter um fator inteligente por trás daquilo tudo. Então, isso foi em maio, que ele foi a primeira vez. Em agosto, ele começa a trabalhar com duas médiuns, né, duas crianças,
que são a Caroline e a Jolie Baudin, eu acho que é a pronúncia do nome, o BD, Baudin, que elas já estão, são médios, que já estão trabalhando com a parte de psicografia, né, usando, a princípio, uma cesta que movimenta com um lápis para escrever, e depois elas passam a escrever de próprio punho. Então, aí começa toda a aventura do Hippolyte em fazer as perguntas, em ter as respostas e começar a estudar, né, tudo aquilo que está por trás daquela inteligência com aquelas né, dos espíritos. Como que era essa cesta, Marcelo? Cesta e lápis? Imagina uma cesta de pão, que você enfia um lápis na cesta de pão, e aí você movimenta a cesta com a mão, né, e aí você vai escrevendo, né, movimentando com as mãos. A princípio, elas usavam essa forma de psicografia, né, mas depois passaram a escrever de próprio punho, como a gente conhece a psicografia que a gente conhece hoje em dia. Mas a princípio era, né, com as mãos. Que é até uma brincadeira que a criançada fazia muito também, né, do copo. Né? Então, elas começaram dessa forma. Então, a gente vai caminhando, né? Então, o nosso amigo Denis ele continua se aprofundando nas perguntas, entrando em caráteres filosóficos, em caráteres morais, né? Aprofundando mais o que ele entende que pode ser tirado daqueles espíritos como conhecimento. E coisas interessantes começam a acontecer, né? Primeiro que as respostas, né, que ele recebia de alguns espíritos era feita no idioma que as perguntas eram realizadas. Então, eles sabiam que o médium, talvez, a pessoa que estava transmitindo aquela informação, ela não tinha capacidade, talvez, daquele tipo de tradução simultânea. Também perguntas mentais eram respondidas. Então, em algumas sessões, as perguntas eram mentais. E as respostas eram escritas ou eram psicografadas, né, de acordo com a pergunta que tinha sido feita mentalmente. Então, isso só vinha cada vez mais a comprovar para ele que existia um ser inteligente por trás daquilo tudo. Existia uma fonte inteligente. E aí ele já não tinha mais dúvida nenhuma com relação a isso. E aí, como eu falei, os teor das perguntas e das respostas eram mais voltados para a área da filosofia, psicologia e espiritualidade. Aí um fato interessante que acontece, em 1856, em maio, 24 de março, desculpa, o Denis está, né, compilando as respostas, está escrevendo um parágrafo do que no futuro seria o Livro dos Espíritos, e ele ouve pancadas, né, pancadas na sala que ele estava escrevendo. E aquilo, né, deixa ele um pouco fora de consideração, mas ele volta a escrever e as pancadas continuam. Então, na próxima sessão, ele pergunta, né, se o espírito que estava na noite anterior na casa dele, né, quer se comunicar, quer falar, quer dizer alguma coisa a respeito do que estava sendo feito. E aí aparece o espírito de verdade. O espírito de verdade fala para Kardec que sim, que era ele que tinha um erro grave no que ele estava escrevendo naquele momento e que ele tinha que corrigir. E ele fala, realmente eu não tinha gostado daquele parágrafo. E eu já reescrevi aquele parágrafo. E o Espírito de Verdade fala, mas ainda tem um erro. Vai lá na linha 30 daquele parágrafo e corrija, que tem um erro lá grave. E o Denizar faz isso, acha o erro, corrige. Né? Mas o importante aqui é que a espiritualidade estava por trás, ela estava corrigindo, ela estava olhando tudo que estava sendo feito. Não era só a Kardec, nesse caso, Denizar, codificando, né, tudo, compilando as respostas, mas a espiritualidade estava por trás, verificando, e estava lá vendo se realmente aquilo ali fazia sentido, era o que eles estavam querendo passar para a gente. Né? E se tivesse algum problema, com certeza, como aconteceu, eles entrariam em contato e diriam, corrija, está errado. Né? Esse foi o que a gente aprendeu, o que o Denizar viu naquele momento, né, que estava sendo feito. Nunca se soube quem era o espírito de verdade, né? Não. Não tem... Ous, né? O espírito de verdade, ele apareceu, sempre se denominou como sendo espírito de verdade, mas alguém pode conjecturar dizer que era o próprio Cristo, mas não tem nada escrito dizendo quem realmente era. Certamente era um enviado, né?
como diz o Rio Grande do Sul, um próprio. Era um próprio que Jesus dizia, vai lá e fala. Mas, Marcelo, um ponto bastante importante. Os espíritos falavam para Kardec. Kardec escrevia, ia lá e lia o que ele tinha escrito. Os espíritos falavam, não, tá bom. Então diziam aonde. Aí ele ia lá e reescrevia, ia de novo. Ainda não tá bom. Aí ele reescrevia, agora tá bom. Isso, exatamente. Então foi isso que eu coloquei aqui. Então, o importante era que tudo que estava sendo escrito estava sendo analisado pelos espíritos, frase por frase. Isso a gente teve a certeza quando esse episódio do dia 24 de março foi documentado. A gente tem como ter a certeza disso. Então, só mais uma vez, né, com relação a isso, Marcelo, em 1856, os originais do livro dos Espíritos estavam prontos e foi submetido aos Espíritos, né, exatamente para eles revisarem, fazerem a revisão e dizerem, ok, estamos de acordo, né? Não só o Espírito, mas os Espíritos que fizeram parte das perguntas e respostas do livro dos Espíritos. Então, em 1857, no dia 18 de abril, a gente pode considerar como sendo o aniversário do Espiritismo, né, é lançado o Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Que eu lembro que o Silvio falou aqui, né, ele não tinha ainda as 1.100 e poucas questões que a gente tem hoje. Só eram 501 questões. Então, você vê que muita coisa ainda ficou de fora, foi revista, foi reescrita, para numa segunda edição a gente ter a obra completa, ou com mais questões e respostas. Né? Às vezes é interessante, eu não sei se alguém tem um costume de fazer isso, mas a minha avó tinha, eu vim entender isso depois de muito tempo, ela tinha várias edições do mesmo livro. Ela tinha esse costume. E é porque, na verdade, cada edição pode ter coisas diferentes. Né? Às vezes o contexto, alguma coisa tem mudado de importante, né, que mude o contexto da primeira edição. E isso aconteceu também com o Livro dos Espíritos. Na primeira edição é completamente diferente em termos de quantidade de perguntas e respostas com relação à segunda edição e assim por diante. Então, às vezes é bom a gente estudar ou ler ou ter, né, edições diferentes para comparar. Então, daí para frente, meus amigos, a coisa só foi crescendo, evoluindo, né, em mais informações, em mais coisas sendo produzidas. Então, no lançamento, uma coisa importante que tem que falar é que no lançamento do Livro dos Espíritos, né, então, Denisard, como ele era conhecido no mundo acadêmico, como ele era conhecido no mundo científico, né, ele não assinou o livro com o nome Denisard, né, Hipólito Leon Denisard Rivail, o professor Rivail. Né, a assinatura foi Allan Kardec, né, que foi um homem de uma encarnação anterior dele, como um druida. Então, ele resolveu também, acho que também por orientação da espiritualidade, claro, mas para talvez não confundir as pessoas naquela época, porque como ele era conhecido, é autor de várias obras, as pessoas podiam se interessar pelo Livro dos Espíritos simplesmente porque era do professor Rivail. E ele não queria isso. Ele não queria confundir as duas coisas. Ele queria que as pessoas se interessassem pelo livro, pelo título do livro, pelo que o livro está contendo, e não pelo autor que escreveu aquele livro. Então, Allan Kardec era completamente desconhecido. Ninguém o conhecia, ninguém sabia quando é que ele tinha vivo, nem quem ele era. E isso também causou muita descrença no meio científico daquela publicação, porque não tinha um nome de peso, né, para os padrões terrestres naquele momento, para assinar o livro. Mas isso foi proposital, né? E exatamente para tirar a personalidade ou personificação do professor Rivail naquela obra. Certo? Então, daí para frente, ele só começou a produzir mais e mais e mais coisas. E aí, 1º de janeiro de 58, foi lançada a Revista Espírita. A Revista Espírita, ela teve, acho que foram 11 ou 12 edições anuais, era por ano, cada mês lançava uma, mas era uma compilação anual. E até o desencarne do Allan Kardec, ele já tinha pronta a última edição da Revista Espírita. Em 61, Kardec publica o Livro dos Médiuns. Entre o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, é publicado o livro que é o Espiritismo. Que eu acho que é bem interessante
da gente ler ele. Quem está começando no Espiritismo, acho que deveria ser o primeiro livro. Essa é a minha opinião. Né? Porque você começar talvez pelo Livro dos Espíritos, ou qualquer outro livro da codificação, seja um pouco complicado, denso de entender. Então, o que é o Espiritismo é um livro bem fácil de leitura, é um livro que foi feito como diálogos. Né? Então, Kardec, na verdade, ele imaginou quais seriam as dúvidas mais frequentes, né, das pessoas naquele momento sobre o Espiritismo, e botou lá em forma de diálogo. Se acontecer isso, ou se, né, era o cético, o crítico e o padre, na verdade, são a primeira parte do livro. É como se fosse um cético, né, ele desafiando o que acontecia dentro do movimento espírita naquele momento, e o padre depois também né, fazendo a contraposição entre o que a religião naquele momento pregava e o que o espiritismo estava pregando. Então é um livro bem fácil, né, de ler, bem tranquilo, fininho, acho que são 200 e poucas páginas. Então quem está começando, né, eu indicaria o que é o Espiritismo como sendo o primeiro livro de leitura. Ele foi publicado entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Não me recordo exatamente qual foi o ano. Em 1864, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui eu vou deixar duas coisas para quem assistir essa aula online, pesquisar e mandar para o Wendy como sendo tarefa de casa. Se vocês também quiserem pesquisar, ótimo. Eu não vou dizer, eu quero saber de vocês o que é que vocês me diriam. Primeiro é o que significa essa imagem aqui em cima. O que é que ela representa, onde é que ela apareceu, né? O que é que ela representa para o Espiritismo. E depois o que aconteceu na Espanha, em Barcelona, em outubro de 1861. Tá certo? Então, quem assistir essa aula online, essas vão ser as perguntas que vão ter que ser respondidas para o quiz, né, o quiz. E, claro, quem está assistindo agora também, dá uma pesquisada, vai lá na fonte, procura ver o que é, tá? E depois a gente discute. Então, claro, depois de tanta, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e a célebre frase aqui, fora da caridade não há salvação. Certo? Então, essas são as obras, essa é a codificação, né, a kardeciana, o Pentateuco kardeciano, né, que são os 5 livros da codificação. O Livro dos Espíritos lançado em abril de 57, Livro dos Médiuns em janeiro de 61, o Evangelho segundo o Espiritismo em abril de 64, o Céu e o Inferno, agosto de 65, a Gênese em janeiro de 68. Que interessante, a Gênese foi o último. Né? É porque, como tudo começou com as perguntas e respostas, né? E, na verdade, o Livro dos Espíritos é a fundamentação filosófica do Espiritismo, o Livro dos Médiuns é a fundamentação científica do Espiritismo e o Evangelho a fundamentação moral. Então, o Céu e o Inferno e a Gênese veio depois. E aqui a gente vai acabando a nossa viagem no tempo, né, na história, chegando em 1865, na Bahia, né, ali o estado pertinho, lá no meu saudoso Pernambuco. Eita lá! É fundado o primeiro centro espírita no Brasil. Isso foi também um fato interessante, eu não sabia que tinha sido na Bahia, eu achava que era no Rio de Janeiro. Não, foi na Bahia. Eu achava que tinha sido no Rio de Janeiro. E foi na Bahia, né, 1865. Tá certo? E em março de 69, o nosso Hipólito Leon de Rivaio, o nosso Allan Kardec, ele desencarna, né, volta ao mundo espiritual em decorrência de um aneurisma. Na verdade, a espiritualidade já tinha pedido para ele desacelerar um pouco, né, o ritmo que ele vinha de produção e de escrita, porque sabiam, né, do estado dele, mas, né, ele tinha um livre-arbítrio. E mesmo sendo Allan Kardec, ele tinha um livre-arbítrio, né, como todos nós temos. E aí, então, ele teve um aneurisma e faleceu, né, desencarnou em 69. Ele foi enterrado a princípio, eu acho que em Montpellier, se não me falo, eu posso estar enganado, mas ele agora, né, o túmulo, a lápide dele está em Paris,
o nome do cemitério eu não consigo dizer, me desculpem se alguém... Lachaise? Diz aí, Marcelo, como é? Père Lachaise. Père Lachaise. Nada melhor do que falar com quem sabe francês. Tá vendo aí? Eu sei porque o Topogígio está enterrado aí também. Não, tem várias celebridades, né, enterradas nesse cemitério. O pessoal faz, né, romaria através da Chopin também. Desculpa? Chopin também. Bem. Mas lá na lápide de Allan Kardec está escrito lá: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, fica aí mais esse conselho, né, mais esse ensinamento para a gente, né, de progredir sempre, de andar para frente, nascer, morrer e renascer. Então, essa era... Isso aí vai ser o finalzinho. Segura. Marcelo, tem uma última pergunta. Claro. Um pouco para esclarecer a todos que estão assistindo, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, por que será que é importante a história? Né? Às vezes a gente acha aula história, contar quem é Allan Kardec. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo, mas isso é muito repetitivo, isso é muito chato, tal. Queria que você falasse assim, do seu ponto de vista, qual é a importância da história? Né? Primeiro, assim, na verdade esse é um assunto que a gente vê nos centros espíritas, mas passa muito tempo sem ninguém falar dele. De repente ele aparece novamente. Mas para você começar a entender e estudar o espiritismo, se você abre o livro dos Espíritos, começa a lê-lo sem saber quem era Allan Kardec, qual era a formação dele, qual era a cabeça dele naquele momento para escrever aquilo ali, né, fica complicado. Um exemplo prático que eu posso dizer é minha esposa. Ela é católica, ela não é espírita, mas de vez em quando eu deixo um livro ou outro para ela ler ali na cabeceira da cama. Então ela já leu as 3 primeiras obras de André Luiz e está agora lendo o livro dos Espíritos. E ela também é acadêmica, né? Ela é professora acadêmica e, né, também escreve artigos científicos, essas coisas todas. E ela lendo, ela dizia, eu consigo entender o processo que ele está seguindo, né? Sabendo da história, que ele era um professor, que ele tinha metodologia, que ele tinha um procedimento a ser seguido, que ele não ia simplesmente fazer uma pergunta para você me dissesse, ele ia aceitar como resposta e pronto, não. Ele tinha que verificar, ele tinha que perguntar de novo. Né? Até ela falou brincando para mim, uma vez rapaz, tem resposta aqui que o espírito fala, parece que está com raiva. Eu disse, mas tu falou isso 3 vezes, está me perguntando de novo? De novo? Né? Ela me dizendo, né? Que a impressão que ela tinha era essa. Mas esse era o espírito do professor, né, Rivail. Ele tinha que se certificar, né? 1, 2, 3. Aí vem aquela célebre frase que é melhor você negar uma verdade 10 vezes do que aceitar uma mentira. Né? Daí vem a história toda, né? Porque o processo dele era esse. Então, quando você começa a entender como é que era ele, como funcionava ele, você lê a obra que ele escreveu, né, a obra que ele codificou, aí você consegue entender melhor o processo e até eu acho que o seu aprendizado fica mais fácil, mais facilitado. Obrigado. Essa é a minha ideia. E ter minha esposa como comprovante do processo, da importância de você entender a história de quem era ele, antes de tudo. Você vê que ele só veio começar a codificar com 50 e poucos anos. Ele só veio começar a ter contato com os espíritos depois de 50 anos. Então ele já era uma pessoa madura. Já era uma pessoa com vivência, já era uma pessoa respeitada. Então não foi por acaso. Tem 5 minutos, Marcelo. 5 minutos. Então, tem alguma pergunta? Antes de a gente fazer o fechamento. Alguém tem alguma dúvida? Tá todo mundo assim, só olhando para a tela. Assim. Não sei se dormiram já. Não, tá todo mundo acordado. Acorda. Mas a conversa da gente hoje não tem, talvez, uma contextualização doutrinária, né, mas tem uma importância para que a gente consiga entender a doutrina. É. Ok?
Ok. Recado? Você quer passar a última? É aquela que a gente podia fechar como uma oração vai fechar final. com ela. Tá bom. E aí, se precisar falar mais alguma coisa, Eu só eu queria... eu queria então aproveitar. Vocês sabem que eu já estou com frio, né, gente? Para mim já está geando, né? Então eu queria aproveitar, Marcelo, e Márcio agora, não está na câmera. depois da fase do coronavírus, o distanciamento que a gente tem é esse. a gente vai passar de você agora. Então, eu quero aproveitar e agradecer muito ao Marcelo, agradecer também muito à Bárbara pela aula de hoje, agradecer a todos que estão assistindo e para dizer um pouco para vocês que, graças a Deus, estamos conseguindo transmitir o curso com algumas dificuldades técnicas, mas a gente está se aprimorando, batalhando bastante. Vou deixar um presente para vocês, que é um pouco a lição de casa de vocês estudarem a música do Lenine, Medo, né? Eu recomendo a versão com a Julieta Viegas, É mexicana, né? Exatamente. Então vale a pena para também estudar um pouco nesse momento, que é a questão do medo, e até um pouco para falar do que a Milene trouxe para a gente. A história é o que nos inspira sempre, né? Que bom a gente estar aqui conectado na história. Então, muito agradecido. O Marcelo vai fazer o fechamento para a gente do nosso encontro. E para todos, então, amanhã, às 18h55, estaremos para a nossa exposição, a nossa palestra evangélica, que terça-feira é o nosso encontro no nosso centro, que é um outro link, lembram? Não esqueçam que é um outro link para poder ter a nossa exposição evangélica. E o bom é que o nosso centro agora ele tem essa conexão para todos os lugares, aí, inclusive alcançando outros continentes, né? Fiquem em paz e agora o Marcelo aqui. Então, eu tomei o medo de lado um pouquinho de tocar e vou tocar para vocês essa música que foi escrita por Roberto Carlos. Que acho que nesse momento o que mais a gente precisa agora é amor. Só para cá, não. Sim, por que não? Não sei se dá para ouvir o violão. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer o que, como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Então, que o amor, Obrigada, Marcelo. que o amor do nosso Pai Celestial, do nosso irmão maior, Cristo, né, seja sempre presente nos nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Arrasou, hein? Muito Tchau, bom. querido. Tchau, gente. Boa noite para todos. Beijo, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito bom.